Olá, amigos, bom dia. Durante esses últimos dias, nós estamos procurando falar sobre as mudanças que ocorrem, que estão acontecendo e que estão por vir neste século XXI. E eu gostaria de falar hoje a respeito das mudanças fundamentais que estão ocorrendo nos desafios gerenciais na sociedade do conhecimento. E qual é a distinção que nós podemos fazer entre os dois modelos, aquele que prevalecia no século XX e este modelo que está começando a vigorar cada vez mais forte no século XXI. Lembrando que a maioria das organizações e das instituições de ensino, infelizmente, ainda trabalham presas ao modelo do século passado. E nós precisamos trabalhar cada vez mais para modificar esse status quo. Então vejam bem, quais seriam os desafios gerenciais e suas mudanças no século XXI? Com relação à questão dos meios de produção. No século XX, os grandes modelos estavam ligados, a produção estava ligada a recursos físicos para criar produtos tangíveis. No século XXI, nós estamos falando do conhecimento para criar produtos intangíveis. O fluxo de produção nas empresas e nas organizações do século XX era sequencial. No século XXI, esse fluxo é caótico, é pseudamente caótico. As posses dos meios de produção no século XX, era da própria empresa, era propriedade da empresa. No século XXI, os meios de produção são propriedade da empresa e dos indivíduos. A fonte do poder no século XX era representada pelo nível hierárquico. No século XXI, pelo nível do conhecimento. A motivação nas empresas e organizações educacionais do século XX era a base de punição e recompensa, a cenoura e o chicote. No século XXI, a motivação é o próprio trabalho. O trabalho se transforma numa causa. No século XX, pessoas eram consideradas geradoras de custos. No século XXI, pessoas são geradoras de receita e, na verdade, o grande diferencial competitivo das organizações. A distribuição de recompensas nas organizações do século XX eram centradas apenas no indivíduo. No século XXI, são centradas nos indivíduos e nos grupos. O papel da gerência no século XX era supervisionar. No século XXI, apoiar. A forma de controle nas organizações do século XX era um controle hard, duro, baseado em números. No século XXI, é um controle soft, baseado em cultura e valores. As informações, no século XX, serviam como instrumento de controle. No século XXI, as organizações utilizam a informação como ferramenta para a comunicação e é um recurso disseminado para todos os membros da organização. Então, como você se vê? Qual é o seu modelo de organização? Como você gerencia a sua instituição de ensino, o seu curso? Qual é o seu aspecto, qual é o seu papel de liderança e de gerência? Pense nisso, porque este pode representar o caminho para o sucesso e a sustentabilidade no século XXI.